Identificando a igreja verdadeira à luz da Bíblia. Já vimos as colunas 1, 2, 3 e 4. Hoje nós vamos ver as colunas 5, 6, 7 e 8. Vamos orar então para entrar nesse assunto? Querido Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a Bíblia. Ajude-nos, Senhor, a aprender, a querer realmente te conhecer e fazer a tua vontade. Que o Senhor possa ser a nossa força, a nossa fortaleza nas decisões que temos que tomar. E nós rogamos todas essas bênçãos muito gratos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu vou ler agora o que está escrito em Apocalipse 12, 17. Fala o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, 10, fala assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós vimos nesses dois versos que o testemunho de Jesus é muito importante que haja na igreja, que é o espírito de profecia. Então, essa é mais uma das colunas importantes que caracteriza a igreja verdadeira. Eu vou ler também o que está escrito em Isaías, capítulo 58, 13. Fala assim: Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu li também o versinho 14. Então, nós vemos aqui que Deus nos convida a guardar o sábado. E ele diz que se a gente fizer isso, a gente vai receber muitas bênçãos, não é? Em Ezequiel, capítulo 20, no versinho 12, fala assim: E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E também o versinho 20 desse mesmo capítulo fala assim: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui nós vemos mais uma característica muito importante. Porque diz aqui que quando nós guardamos o sábado, nós estamos afirmando que o Senhor é o nosso Deus. Então esse é um pilar muito importante da igreja verdadeira. Vamos ler agora Apocalipse, capítulo 14, e o versinho 6. Fala assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Uau! Essa é uma característica muito importante da igreja verdadeira. Ela proclama o evangelho de forma mundial. Aqui nós vimos um anjo fazendo isso, mas isso é uma forma de dizer que precisa ser rápido. Mas essa tarefa é, sim, um privilégio da igreja verdadeira. Proclamar o evangelho. E de forma mundial, como eu já falei. A cada nação, tribo, língua e povo. Existe uma igreja que ela já atingiu cerca de 215 países. Uau, quase o mundo, quase todo o planeta. E ela tem trabalhado de forma eficaz nas igrejas, como instituição de ensino, também na saúde e assistência social e humanitária, através da TV, rádio e internet. E dessa forma ela tem sim alcançado o mundo. Queridos, nós precisamos entender que isso é uma característica muito importante. Ou seja, não é ficar com o que a Bíblia tem de bom só para mim, é eu passar também para aqueles que estão ao meu redor. Eu vou ler agora com vocês 1 Coríntios, capítulo 3, e os versinhos 16 e 17. Fala assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
E o outro versinho, os outros versinhos estão no capítulo 6, 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uau! Você viu como você é valioso, como você tem valor? O seu corpo foi comprado por bom preço. Nós sabemos que quem comprou-nos por um preço maravilhosamente grande, que nós chamamos de graça, porque não temos como pagar, foi o nosso Senhor Jesus Cristo ao morrer na cruz do Calvário. E aqui está falando então que o nosso corpo pertence a Ele. E o nosso corpo é onde Deus quer habitar, quer falar conosco através da nossa mente sã, plenamente limpa, onde nós vamos então poder ouvir a voz dele dizendo para nós: esse é o caminho, ande por ele. Portanto, o nosso corpo, como disse aqui a Bíblia, como nós acabamos de ler, é um templo onde Deus quer habitar, onde o Espírito de Deus quer habitar. Então, nós temos que cuidar bem dele. E nós vimos então, concluímos aqui então, com esse oitavo pilar, que é o assunto sobre a saúde, o nosso templo, o nosso corpo, como nós devemos então cuidar dele bem. Esse é um princípio que a igreja verdadeira tem como meta proclamar. Nós já vimos esse assunto há um tempinho atrás, quando eu citei Gênesis 1:29. Uma das formas de nós cuidarmos do nosso corpo é nos alimentarmos de forma saudável, não é? Através dos alimentos vegetais. Ou quem optar por comer alguma carne, que use como base Levíticos 11, não é? Onde ali é citado os animais limpos dos quais é lícito comer. Bom, existem ainda muitas perguntas, não é? E eu tenho certeza que você está curioso, quer saber um pouco mais. Isso mesmo, continue conosco, tá bom? Porque esse assunto ainda tem bastante coisa a ser falado. Então a gente espera você e até amanhã.